Gálatas capítulo 3, versos de 6 a 14, assim diz a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra bendita, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao mais profundo do coração do homem, que edifica as nossas vidas. Ó Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, pois é a tua voz que nós tanto queremos ouvir. Usa-me, ó Pai, como teu servo, para tão somente pregar a tua palavra com fidelidade. É o que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A fé enriquece o solo do coração. A fé enche os nossos tesouros com ouro escolhido e carrega as nossas mesas com a comida mais saborosa para nossas almas. A fé em Jesus, o Salvador. E isto devemos ter, ou vamos perecer como espuma sobre as águas. Estas foram as palavras de Charles Haddon Spurgeon a respeito dessa passagem, onde mais uma vez o apóstolo Paulo defende a justificação pela fé. Amados irmãos, da última feita, nos versos de 1 a 5 do capítulo 3, nós vimos no domingo passado que a justificação pela fé é provada pela experiência dos crentes, aos quais Paulo chamou de insensatos, por voltarem ao jugo do judaísmo. Pois quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Na primeira sessão, Paulo fez 6 perguntas. Nesta sessão, cita 6 passagens do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Por esta razão, Paulo agora quer que paremos e meditemos no que aconteceu a Abraão. Parece estranha essa conexão com o versículo 5. Na verdade, porém, Timothy Keller diz que Paulo dá aqui um golpe de mestre. Lembre-se, Paulo está apresentando a sua réplica às alegações dos mestres judaizantes que dizem: é ótimo que você tenha fé em Cristo. Agora, para continuar sendo aceitável a Deus, você precisa viver como judeus. O fato é que o pai dos judeus é Abraão. Uma vez que os judaizantes desejavam levar os cristãos de volta à lei, Paulo cita a própria lei.
Uma vez que engrandeciam a figura de Abraão em sua religião, Paulo usa Abraão como uma das testemunhas. Warren Wiersbe, William Hendrickson, ele diz que provavelmente Paulo dedicou tanta atenção a Abraão porque os seus oponentes alardeavam que eram seus descendentes, como se essa circunstância biológica lhes proporcionasse uma posição mais alta diante de Deus. E como se a justiça que Deus colocara na conta de Abraão fosse uma dívida que Deus lhe devia por suas obras. Mas Paulo nos mostra que isso não é verdade. E por esta razão, em primeiro lugar, Abraão, o pai dos crentes, foi justificado pela fé. Veja comigo os versos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vejam, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão creu em Deus e a fé de Abraão foi creditada como justiça. Notem que Paulo está citando aqui Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão é o pai da nação judaica e também o pai dos crentes. Ele foi justificado muito antes de a lei ser dada. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ora, se o pai dos crentes foi justificado pela fé, por que seus filhos seriam justificados pelas obras? Alguém poderia se perguntar, quem era esse Abraão mencionado em Gálatas 3:6? Perceba que, de acordo com Gênesis 17, a sua circuncisão aconteceu somente uma década depois da sua justificação. Pois Gênesis 15:6 testemunha que foi declarado justo o Abraão incircunciso, justificado por fé, não pela lei. Romanos capítulo 4, os versos 11 e 12 evidenciam muito bem isso. Está escrito, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. De acordo com Deuteronômio 26, ainda não era um israelita, mas um arameu errante. Segundo Romanos 4:5, era um ímpio. Foi a ele que Deus chamou para junto de si, começando por meio dele a história da bênção para os povos do mundo. Aqui você deve lembrar de Gênesis capítulo 12, está escrito, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Warren Wiersbe argumenta que Paulo começa citando Moisés para mostrar que a justiça de Deus foi depositada na conta de Abraão, somente porque creu na promessa de Deus. Portanto, o termo aqui para imputado, irmãos, que aparece em Gálatas 3:6 e Gênesis 15, tem o mesmo significado de Romanos 4:11. A palavra grega significa creditar na conta de alguém. A ideia é que quando um pecador crê em Cristo, a justiça de Deus é creditada em sua conta. Mas não apenas isso, os pecados dessa pessoa deixam de ser registrados nessa conta, pois aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Romanos capítulo 4, nos primeiros versos, diz que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mas veja também, em segundo lugar, os gentios são justificados pela fé. Versos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vejam, Paulo está citando as Escrituras. Gênesis 12, já vimos, Deus faz uma promessa a Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 22, Deus lembra essa promessa a Abraão. Está escrita também em Atos capítulo 3. O ponto aqui é que bênção era essa e como todas as nações viriam a herdá-la. A bênção é a justificação. A maior de todas as bênçãos, pois os verbos justificar e abençoar são usados como equivalentes no versículo 8. E o meio pelo qual a bênção seria herdada é a fé. Sendo assim, os Gálatas já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé. Percebam, irmãos, que a salvação do começo ao fim se manteve sempre do mesmo jeito, sempre foi pela fé e jamais pelas obras. A diferença é que no Antigo Testamento eles criam naquele que viria, hoje nós cremos naquele que já veio. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira, ambos pela fé. Por isso Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão e nele abençoou todos os povos, de tal modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, diz o texto. Portanto, presta atenção nisso. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. De acordo com William Hendrickson, essa passagem ensina a importante verdade que muitos rechaçam deploravelmente, de que a igreja das duas dispensações, a antiga e a nova, é uma só igreja. Todos os crentes habitam na mesma tenda. Quando terminou a antiga dispensação, não foi necessário que se levantasse outra tenda, simplesmente se ampliou a antiga. Todos os filhos de Deus estão representados pela mesma oliveira. Não foi necessário desarraigar a antiga oliveira, só se enxertaram novos ramos entre os antigos. Os nomes de todos os filhos de Deus estão escritos no mesmo livro da vida. Todos eles são predestinados, chamados, justificados e glorificados. Todos participam e participarão das glórias da dourada Jerusalém, a cidade em cujas portas estão escritos os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Warren Wiersbe disse: se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, os judaizantes estavam errados em querer levar os cristãos gentios de volta para a lei. Os verdadeiros filhos de Abraão não são judeus por descendência física, mas os judeus e os gentios que creem em Jesus Cristo. João Calvino diz que a expressão do versículo 9
De modo que os da fé são abençoados com o crente. Abraão é bastante enfática. Eles são abençoados não com Abraão circuncidado, não com pessoas que têm o direito de se gloriar nas obras da lei, não com os hebreus, não com pessoas que confiam em sua própria dignidade, em seu mérito, mas com Abraão que, pela fé, obteve a bênção. Perceba que nenhuma qualidade pessoal é levada em conta aqui, somente a fé. Por essa razão, em terceiro lugar, Paulo prossegue nesse argumento de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Veja comigo os versos 10 a 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vejam aqui dois sistemas irreconciliáveis, irmãos: ser justificado por fé ou pelos próprios méritos. A ideia de Paulo é: quem transgride o menor dos mandamentos da lei é maldito. Todos são culpados dessa transgressão, logo todos são malditos. Ora, por que é tão difícil guardar a lei, irmãos? Porque a lei exige perfeição. A lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Diz o verso 12: aquele que observar os seus preceitos, os preceitos da lei, por eles viverá. O problema é que somos pecadores e não conseguimos cumprir a lei, as demandas da lei perfeitamente. Por isso, sobre nós ela produz frustração. Warren Wiersbe diz que a lei não é um buffet religioso, do qual as pessoas escolhem o que lhes agrada. Tiago escreveu: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Paulo, citando Deuteronômio 27, 26, diz que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em Romanos, capítulo 3, Paulo declara que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O papel da lei não é salvar o pecador, mas mostrar o seu pecado, mostrar que ele é incapaz de cumpri-la e levá-lo àquele que é o único capaz de cumprir perfeitamente a lei, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por outro lado, aquele que não está em Cristo, lembre-se, nós somos incapazes de cumprir a lei. E aqueles que quebram a lei, meus irmãos, ela impõe maldição. O puritano Thomas Boston disse: o pecado torna a alma repugnante e odiosa aos olhos de Deus. Acende um fogo santo em seu coração contra o pecador. Se o sol estivesse continuamente sob uma nuvem e os céus sempre cobertos de escuridão, nada disso seria comparável ao estado de um pecador sob a ira de Deus. Boston diz mais, ele disse: a ira de um rei é como o rugido de um leão. O que então deve ser a ira de Deus, o inimigo, do qual não podemos lutar, nem fugir, nem enganar, nem superar? Desta ira é dito: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De acordo com o verso 10, aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo de maldição, pois é essa a sentença que a lei impõe para aqueles que não permanecem em perfeita obediência aos seus preceitos. Timothy Keller diz que, no mínimo, a tentativa de se salvar pelas obras
conduzirá a profunda ansiedade e insegurança. Vejam, porque nunca se pode ter certeza de estar vivendo suficientemente à altura dos padrões da lei, qualquer que sejam. Isso deixa você supersensível à crítica, intimidado com a inveja de quem o ofusca. Você fica nervoso e receoso por não saber bem em que posição se encontra, ou então vaidoso e se gabando por tentar se convencer da própria posição. De um jeito ou de outro, diz ele, você vive com a sensação de maldição e condenação. Perceba que Paulo nos apresenta aqui, irmãos, dois caminhos: o caminho da lei, o caminho da fé. O caminho da lei está baseado nas obras do homem, exige perfeição. Como o homem não é perfeito, a lei o coloca debaixo de maldição. O caminho da fé descansa nas obras de Cristo, e porque Ele é perfeito e realizou obras perfeitas, podemos ser salvos pela graça mediante a fé. Por essa razão, diz o verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vejam, esse foi o grande slogan da Reforma Protestante. Essa é uma citação de Abacuque 2,4, repetida por Paulo em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. O fato é que somos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, e a este abraçamos pela fé. William Hendrickson explica que depender da lei significa depender de si mesmo, exercer a fé significa depender de Cristo. John Stott diz que Cristo é o pão da vida, a fé alimenta-se dele, Cristo foi levantado na cruz, a fé olha para ele. William Gurnall disse que a fé tem duas mãos. Com uma mão a fé arranca a sua justiça própria, lança longe, com a outra mão ela veste a justiça de Cristo. Por essa razão, irmãos, podemos concluir em quarto lugar que a justificação é por intermédio de Cristo. Veja comigo os versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perceba que Paulo passa aqui da causa instrumental para a causa meritória. Tendo afirmado que a justificação é pela fé, Paulo agora diz que é por intermédio de Cristo. Tendo Warren Wiersbe aponta que esses dois versículos são um excelente resumo de tudo que Paulo vem dizendo ao longo dessa sessão. A lei coloca os pecadores sob maldição, Cristo nos redime dessa maldição. Desejamos a bênção de Abraão, ela é recebida por meio de Cristo. Desejamos o dom do Espírito, mas somos gentios. Por meio de Cristo, esse dom é concedido aos gentios. O que Paulo está dizendo é: tudo aquilo de que precisamos encontra-se em Cristo. Não há motivo algum para voltar a Moisés. Não há motivo algum para pensar que a justificação depende das nossas obras, porque eu sirvo na igreja, porque eu sou líder em alguma área, porque eu sou professor da escola dominical, porque eu prego o evangelho, porque eu dou dízimo, porque eu ajudo os necessitados. Não depende das minhas obras, mas somente da obra do nosso Redentor. Por você, o Filho de Deus desceu às profundezas do abismo,
quando foi pendurado na cruz, pois ele se fez ali maldição. Ele assumiu o nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito, sem defeito e sem mácula. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveríamos beber. Ele sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele satisfez a justiça de Deus, de modo que já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Por esta razão, irmãos, a justificação é em Cristo, jamais a parte de Cristo. Diz o texto sagrado: aos que creem nele, nos é dado o Espírito prometido, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos consola, aquele com o qual fomos selados para o dia da redenção, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Concluindo, irmãos, William Hendrickson disse: por meio de Cristo e seu Espírito, o Espírito da promessa, o rio da graça, continuaria o seu curso sem fim, abençoando tanto judeus como gentios. E para receber a bênção, a saber, a realização da promessa, eu serei o teu Deus, a única coisa da qual se necessita é a fé. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Deus, a nos despir de toda a nossa vanglória. Todas as vezes que pensamos, ó Deus, que por ser um bom crente, por ser fiel, por fazer isso ou aquilo, isso nos torna merecedores da tua salvação. Nos ajuda, ó Deus, a dobrar os nossos joelhos, curvarmos diante da tua majestade e glória, reconhecermos, ó Deus, que nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da tua graça. Nós dependemos de Cristo, o nosso Redentor. E então, Senhor, nos ajuda a viver para a tua glória, confiados na tua promessa, confiados, ó Deus, que sabendo, Senhor, que o Senhor foi tão gracioso conosco e em resposta a isso, que possamos, ó Deus, fazer o melhor para o Senhor, te servir melhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar a tua palavra, testemunhar aqueles que estão perdidos,
de que um dia nós também éramos cegos e estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.